Agora a gente ainda vai... Lógico, a gente estava discutindo músculo, neurônio, energia, mas quando a gente mudou para a frente 3, a gente continua com energia, né, com processo respiratório. Primeira coisa... Cadê? Deixa eu tirar. Não vou nem virar a tela. Ué? É que deu... Estava em outra tela. Aí. Não vou nem virar a tela. Primeira coisa que você não pode esquecer, não confunda a respiração que acontece no pulmão, a respiração que acontece no sistema respiratório, com a respiração celular, tá? A respiração que acontece no sistema respiratório de qualquer animal ou de qualquer planta é só a troca de gases, oxigênio e gás carbônico. Cada um vai acontecer de uma forma, como a gente já viu, e por uma parte do corpo, né, no caso das plantas, é lá na folha, tá? Agora, respiração celular é o processo que vai acontecer dentro da célula, a respiração celular, dentro da célula. Já tem oxigênio, já tem tudo que precisa. É pela respiração celular que nós temos a produção de energia, tá? Então, cuidado para não fazer essa confusão. Então, ó, respiração celular, produção de energia, ATP, acontece no citoplasma, depende da mitocôndria, tem várias etapas, tem uma respiração chamada de aeróbica, que usa oxigênio, e anaeróbica sem oxigênio, que a gente vê já. Respiração pulmonar, troca de gases, sistema respiratório, hematose, que era o nome daquelas trocas de gases que aconteciam entre o pulmão e o sangue, tá? Então, tomem cuidado para não confundir os dois termos. Essa é uma parte importante. Se a gente fez uma interpretação da fotossíntese que bastava olhar para o hidrogênio, lembra como era? Lembra da interpretação da fotossíntese? Eu vou fazer aqui nessa tela mesmo, quando vocês estão anotando. Ó, a gente falava assim, né? Fotossíntese usa água, CO2, na presença de luz e clorofila, para produzir açúcar, C6H12O6 e oxigênio. Aí eu falei para vocês, quando vocês forem falar de fotossíntese, olhe para o hidrogênio. É esse mesmo hidrogênio. Então, vamos tirar o hidrogênio da água e colocar o hidrogênio no CO2. Aí tinha lá fase clara e fase escura. Não é? Agora, a respiração, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Só que nós vamos tirar o hidrogênio da glicose. Ó. Peguei aqui o H12 do C6H12O6 e tirei daqui. Para estabilizar ele, eu coloco ele no oxigênio. Então, veja, vai sobrar o C e o O na forma do CO2 e eu vou formar H com O, vou formar água. Então, aqui tem um processo, vou chamar de processo 1. Não, não vai poder ser processo 1, peraí. Vou chamar aqui de parte A. Então, a primeira parte, parte A, tirei o hidrogênio da glicose. E a parte B, coloquei o hidrogênio no oxigênio. Acabou. Você já entendeu a maior parte do que a gente está fazendo, tá? Então aqui está bem de vermelhinho, ó, retirar o hidrogênio da molécula de glicose e ligar ao oxigênio. Então é basicamente isso que vai acontecer. Mas para acontecer isso, são necessárias 3 etapas. Como a fotossíntese tinha lá sua fase clara e fase escura, aqui tem 3 etapas. Uma acontece no citoplasma, um no meio da mitocôndria e o outro na crista da mitocôndria, em 3 locais diferentes. Eu vou voltar aqui depois. Vamos ver aqui, ó. Mitocôndria, a crista da mitocôndria são essas curvinhas, ó, e a matriz da mitocôndria é o meio da mitocôndria. Mas também não quero, meu Deus, não se assusta. Olha isso, gente. Olha que lindo.
Tipo, que medo. Né? Como é que você vai decorar isso? Você não vai. Tá? Nós vamos aqui, ó. Nós vamos para um processo mais fácil. Eu não sei porque eu escrevi lousa aqui, mas tudo bem. Deixa eu tirar. Senão não vai dar para escrever em cima. Acho que foi para eu lembrar só. Peraí. Deixa eu apagar aquele pedaço. Pronto. Ah, muito bom. Vamos voltar lá. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Como é que a gente vai... Aí. Pensar o seguinte, tá? Tem uma célula. Ué? Se tem algum problema aqui, tá vendo? Eu fiquei mexendo nas coisas. Deu ruim alguma coisa aqui. Ué? Não tá escrevendo? Peraí, gente, tô arrumando aqui. Aí, voltou. Pronto. Aí. Tá enxergando aí? Esse risquinho aqui, foi? Sim, ótimo. Então, ó, faz de conta que eu tenho aqui uma célula, tá? Então, estou desenhando um pedação da célula, a gente está olhando lá dentro. Essa é a famosa membrana plasmática. E aqui dentro eu tenho o famoso citoplasma. Tá? Então, tem lá, membrana plasmática, citoplasma. O que vai acontecer? Primeira parte. A glicose tem que entrar no processo. Então, aparece aqui C6H12. Opa, H2 não. C6H12O6. Então, entra a molécula de glicose. O que acontece primeiro com a glicose? A glicose, ela é decomposta. Ela vai sofrer uma quebra. Eu gosto de imaginar assim, ó. O que é mais fácil de dissolver? Uma barra de chocolate ou chocolate em pó? O pó aumenta a área de contato, facilita as reações. Aqui é quase a mesma coisa. Então, a glicose é a nossa barra de chocolate. Ela tem que ser decomposta, ela vai ser quebrada numa molécula menor, assim, ó, C3H6O3, tá vendo? Na verdade, ela é quebrada em duas moléculas dessas, 2C3H6O3. Eu quebrei a glicose no meio. Então, essa é a primeira etapa do processo. Aqui, ó, primeira etapa 1, tá? Essa etapa 1, nós vamos dar o nome de glicólise. Ou, para ficar mais bonitinha, glicólise, que é a quebra da glicose. Esse componente, C3H6O3, ele pode ter duas destinações, tá? Se não tiver oxigênio, vamos por aqui, ó. Se não tiver oxigênio, ele vai seguir esse caminho. Se tiver oxigênio, ele vai seguir esse outro caminho, tá? E aí, se não tiver esse oxigênio, depende do ser que estiver fazendo isso, pode ser até a nossa célula, essa substância pode virar o famoso ácido lático, não é lácteo de leite, é lático, que é o que acontece numa célula muscular se você estiver fazendo atividade intensa. Tá, fui lá para a academia, Deus me livre, fazer uma atividade, estou fazendo um monte de exercício, de repente vai acabando o oxigênio e o músculo não consegue mais produzir tanta energia. Ele vai começar a produzir o ácido lático, que é o que dá aquela sensação de inchaço depois que você faz uma atividade física intensa, tá? Ou, porque eu falei que depende do bichinho, isso aqui pode formar álcool.
tá? O famoso álcool etílico. Como eu costumo dizer, né? A evolução não nos favoreceu nesse sistema. Por quê? Porque ela dá para a nossa célula a capacidade de produzir ácido lático. Seria muito mais legal se a nossa célula produzisse álcool etílico. Então, quanto as bactérias e as células musculares produzem ácido lático, quando se extingue, quando acaba o oxigênio, os fungos produzem álcool etílico. E acabou. Vai produzir um pouquinho de energia, vai produzir 2 ATPs, 2 molequinhas de energia, e acabou, tá? Então, essa primeira parte, eu posso chamar de fermentação. Eu posso chamar de fermentação. E aí vem a questão da fermentação lática ou fermentação alcoólica. Então, o que é a fermentação? É uma forma de produzir energia que acontece no citoplasma das células quando não tem oxigênio. Então, ela produz menos energia, é um processo menos eficiente, mas garante que aquela célula esteja e fique viva, fazendo as suas atividades por um tempo, tá? Agora, se tiver oxigênio, aí mudou o caminho. Então, se tiver oxigênio, vem a organela da respiração. Eu vou fazer uma organela torta aqui, tá? Vou fazer aqui, depois eu vou virar ela. Então, vem a organela, chamada de mitocôndria. Mitocôndria. Essa mitocôndria, como a gente viu, ela tem várias dobrinhas, né? Vou deixar aqui as dobrinhas, a gente fala depois. E a parte interna da mitocôndria, eu dou o nome de matriz. A matriz da mitocôndria. Ok? Então, se tiver oxigênio, essa substância vai entrar aqui e receber o nome de acetilcoenzima A. Queridos, eu não gosto de nomes, principalmente aqueles que vocês não precisam. Então, quando eu falo, é porque é importante. Ai. Desculpa. Então, quando eu falo é importante, por quê? Esse nome é importante porque ele marca a mudança de 2 fases. Ó, até falar aqui que eu tenho ácido pirúvico, que é essa substância aqui em cima, ou piruvato, vou escrever assim, ó, piruvato, tá? E depois o piruvato pode ser convertido em ácido lático ou álcool etílico, ou o piruvato entra na mitocôndria e vira acetilcoenzima A. Eu tenho um ponto em que eu estou separando 2 etapas. A etapa 1, que é a glicólise, dessa etapa 2, que é o terror. É o terror de toda a faculdade de biológicas, quem estuda isso. Eu tinha uma matéria chamada Fisiologia do Metabolismo Intermediário, que eu fiquei 6 meses só tendo aula sobre esse processo. Estou te dando numa aula de 40 minutos, ok? Então, a gente vai limpar esse processo para aquilo que a gente precisa. Essa etapa 1, a gente chama de glicólise. A 2 é o famoso ciclo de Krebs, tá? O que é isso? É um ciclo, vou desenhar uma bolinha aqui, ó. É um ciclo, tá? Em que vai acontecer a separação do hidrogênio da glicose. Ah, ninguém sabe Krebs. Ou falando, quem sabe Krebs sabe. Quem sabe Krebs só sabe Krebs. Não dá para ter mais informações. Tô brincando, mas não vale a pena ficar decorando aquele monte de nome que eu mostrei ali, tá? Depois eu volto para você ver. Você vai fazer assim, ó. Você vai falar que aqui no ciclo de Krebs vai ter a separação do hidrogênio do CO2. O CO2 vai embora no processo chamado de descarboxilação. Descarboxilação, tá? E o hidrogênio também vai embora. E o hidrogênio também vai embora. Deixa eu tirar minhas telas aqui que estão atrapalhando agora. Então aqui o hidrogênio sai.
A gente não falou que é tirar o hidrogênio? A gente tirou o hidrogênio. E assim como acontecia na fotossíntese, o hidrogênio não fica sozinho, ele precisa de alguém para carregar. Aqui existem os carregadores de hidrogênio, que são dois. Tem o NADH e tem o FADH. Tá, senhor, o que eles vão fazer? Eles vão sair da matriz da mitocôndria. Eles vão sair da matriz da mitocôndria, fazendo um desenho feio, e vão para a crista da mitocôndria. E agora, vamos ver se você pegou o começo da aula. O que ele vai fazer lá na crista da mitocôndria? Se eu levei o hidrogênio para lá, eu vou tirar o hidrogênio do açúcar e colocar ele com quem? A gente falou no comecinho. Com O2. Então, o O2 da respiração, o oxigênio que você usa para respirar, ele vem aqui, ó. E ele se liga ao hidrogênio que está vindo daqui, formando a famosa molequinha de água. Então, a gente costuma falar assim, ó, aqui na respiração, a água, tá? Desculpa, o oxigênio tem um papel importante, que é o aceptor final de hidrogênio. E essa é a terceira etapa. Então, a primeira etapa é lá no citoplasma, quebra da grande molécula de açúcar em moléculas menores, com o oxigênio. Está falando da respiração aeróbica, a respiração completa. Essa substância proveniente da glicólise entra na matriz da mitocôndria e passa por descarboxilação. E se você quiser, eu não gosto muito, mas eu vou falar, e por uma desidrogenização, que é aquilo que eu comentei no começo da aula. Tirar o hidrogênio do açúcar. Na hora que eu tiro o hidrogênio do açúcar, o CO2 sobra, vai embora, o hidrogênio fica. O hidrogênio é altamente energético. E aí ele é transportado por enzimas, o NAD e o FAD, como na planta existiu o NADP, né? O NADPH. Então aqui tem o NAD e o FAD, que fazem o quê? O NAD e o FAD vão transportar esse hidrogênio lá para a crista da mitocôndria, do meio da mitocôndria para a crista da mitocôndria. Chegando lá na crista da mitocôndria, o que vai acontecer? O hidrogênio reage com oxigênio e forma água, tá? Só que essa etapa, a última, que é a terceira etapa, ela é muito energética. Por quê? Porque o hidrogênio é energético, tá? Então, essa última etapa, eu já tinha colocado aqui, que eu chamo de cadeia respiratória, é onde de fato é produzida a energia na respiração. Tá? Então, existem saldos energéticos que a gente pode pensar para tudo isso. Posso mudar de página aqui? Eu espero que a gente estiver anotando. Ainda hoje eu subo tudo isso aí lá no Classroom de vocês, tá? Até com essas anotações que a gente faz. Oi, pergunta, meu bem. Então, ó, quando quebra a glicose, forma o ácido pirúvico, aquela substância intermediária ali. Aí ela é transportada para dentro da matriz da mitocôndria, ela entra na mitocôndria. Quando ela entra na mitocôndria, ela muda de nome. Ela reage ali com as substâncias e ela muda de nome. Então, alguns nomes são interessantes, por quê? Porque eles mostram o final e o início de uma etapa. Então, se você estiver lendo uma questão e falou da acetil-CoA, é um nome estranho, né? Já é ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é estranho, tá? Então, só para você marcar as posições. A água é o aceptor final? Não. O oxigênio é o aceptor final do hidrogênio. Aquele hidrogênio que está sendo carregado foi recebido, foi pego pelo oxigênio, formando a água. Na fotossíntese, a água era o doador de elétrons. Né? Aqui a gente tem como produto. Então, ó, para você não falar
porque eu disse as coisas muito simplesinhas e porque elas têm que ser. Tá? Não precisa ficar aprofundando muito o tema aqui, não. Ó, isso é a glicólise, tá? Então, a formação do ácido pirúvico, né, o piruvato, que eu escrevi lá para vocês, tem as reações aqui bonitinhas, mas que, de novo, vocês não precisam. E se não tiver oxigênio, forma-se álcool etílico com CO2, que é a fermentação alcoólica, ou ácido lático, tá? Na hora que tem o ácido pirúvico, tem o piruvato, ele entra na célula. Então, a hora que vai acontecer? A hora que ele entra na célula, olhando aqui, ó, tá vendo? Piruvato mais a coenzima A, ele forma acetilcoenzima A, que é essa substância estranha aqui. Essa substância estranha é que começa o ciclo de Krebs. Aqui, ó. Aqui, ó. Acetil-CoA, que eu falei para vocês, ó. Lembra da acetil-CoA, que já mostra que nós estamos no ciclo de Krebs, tá? E aqui, de fato, moçada, você esquece tudo isso. Olha só, que forma ácido cítrico, ácido cetoglutárico, ácido succínico, ácido fumárico, ácido málico, ácido oxalacético. Manda tudo isso para o inferno. O que você precisa lembrar? Que no ciclo de Krebs tem descarboxilação, tá? Que é tirar o CO2, ó, descarboxilação, e a desidrogenização, que é eu tirar o quê? Olha quantos NAD, FAD, NAD. Olha quantos hidrogênios saem daqui. Porque você fala, né? C6H12. Pô, tem 12 hidrogênios. Então eu preciso tirar esses hidrogênios daí, tá? Conforme eu vou tirando os hidrogênios, sobra o CO2 que vai para a atmosfera. Agora, esses hidrogênios, eles vão continuar passando para a crista da mitocôndria, para a próxima etapa, que é a cadeia respiratória. Então, ó, lógico que no meu primeiro esquema, eu fiz de novo, de uma forma bem simplesinha, que o H, né, os hidrogênios, ó, eles vão sendo transportados por aqui e reagem com a água, ou desculpa, com o oxigênio, formando água no final do processo. Tá? Então, aqui nessa etapa, ó, ATP, 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 essa é a etapa mais energética que existe no processo de respiração, que é a cadeia respiratória. Tá? Mas, ó, esse esquema. Isso. Essa enzima Q10 que falam, e ali, ó, quando a gente fala acetilcoenzima A, nada mais é do que vitamina A. Então, não é que ela ajuda na respiração no cérebro, ela ajuda em todas as respirações, tá? Então, aqui nessa parte aqui, na minha primeira apresentação, na primeira tela, tirei o hidrogênio da glicose, incorporei no oxigênio, formando água. O CO2 foi embora. Então, aqui eu tenho a desidrogenização e a descarboxilação. Isso é ciclo de Krebs. O hidrogênio reagiu com o oxigênio, formando água. Cadeia respiratória. E a glicólise que aconteceu no citoplasma. Né? Então, a primeira parte, que é a quebra inicial da molécula de açúcar. Então, a glicólise, ó, isso aqui eu resumi bastante para vocês. É bem fácil entender esse esquema. Então, a glicólise acontece no citoplasma, decorrente da quebra inicial da glicose, liberando 2 ATPs, 2 energiazinhas. O ciclo de Krebs, que é aquela parte complicada, só acontece se tiver mitocôndria, tiver oxigênio e no meio da mitocôndria. Resumindo todas aquelas reações do ciclo de Krebs, é tirar o hidrogênio da molécula de açúcar. É a desidrogenização com a sobra do gás carbônico, a descarboxilação. E também se produz 2 ATPs. Cada etapa dessa é uma quebra de uma substância, então libera energia. O NADH e o FADH vão carregar os hidrogênios que saíram lá no ciclo de Krebs para a cadeia respiratória, que é na crista da mitocôndria. Então, tem a cadeia respiratória ou a cadeia transportadora de elétrons.
aqui vai acontecer de fato a maior produção de energia, né? Que enquanto você tem 2 ATPs, aqui eu tenho de 34 a 32 ATPs, depende do cara que você estudar. Depende de como ele vai falar, tem um saldo aí que o pessoal se confunde um pouco. Como os níveis de pH do sangue interferem na respiração? Na respiração celular, não. O nível, né, o pH ácido do sangue interfere na respiração do sistema respiratório. Se tiver ácido, aumenta a frequência respiratória, está acumulando CO2. Se tiver básico, diminui a frequência respiratória, porque está perdendo muito CO2. Então, tem a regulação do pH na frequência respiratória, mas não na respiração celular. Tá? Então, ó, não se preocupem. Eu sei que é chatinho, eu sei que é complicado, mas se você for pelo difícil, você for aqui começar a falar das equações, ADP, ATP, NADH, não sei o quê, você vai acabar se confundindo à toa, tá? As questões sobre esse assunto são muito mais acessíveis. Fiquem com o meu esquema aqui, que é mais fácil. Quer ver, ó? Vamos pegar algumas, acho que dá para fazer essa parte aqui. Ó. As mitocôndrias e os cloroplastos são organelas que se assemelham quanto ao metabolismo responsável pela síntese de ATP. Porém, para que ocorra tal síntese, a energia utilizada provém de fontes e etapas metabólicas diferentes, sendo que, vamos lá, nas mitocôndrias, aqui, ó, a maior produção de ATP ocorre na primeira etapa, certo ou errado? É na terceira. Então aqui não pode ser, está errado. As mitocôndrias utilizam a energia dos açúcares e os cloroplastos utilizam a energia dos monossacarídeos. Não, o cloroplasto ele produz o monossacarídeo, produz a glicose. Está errado também. C. Nas mitocôndrias, a maior produção de ATP ocorre concomitante à formação da água. Por quê? Porque o oxigênio recebe o hidrogênio e forma água lá na cadeia respiratória que produz 34 ATPs. Né? E nos cloroplastos, durante a fotossíntese, ocorre concomitante à quebra da molécula de água. Então, a maior formação de ATP é na fase clara. Por isso que o item C está correto. Tá? Vamos eliminar as duas últimas aí. As mitocôndrias utilizam a energia de enzimas consumida. Enzima não é consumida, né? E o outro fala que usa energia da clorofila. Não, clorofila não está aqui. E no E, nas mitocôndrias, a maior parte da energia é produzida durante o ciclo de Krebs. Não, o ciclo de Krebs ele são 2 ATPs. Né? Então, cadeia respiratória são mais de 30. É sempre a cadeia respiratória a fase mais energética. Então vejam, por mais que seja um conteúdo chato e difícil, as perguntas elas são mais leves. Olha 2. A respiração celular consiste em utilizar moléculas de glicose e gás oxigênio provenientes da circulação e produzir ATP. Em relação ao fenômeno bioquímico, vamos lá. A glicose é quebrada, então a glicose é quebrada no citoplasma, ok. Resultando em 2 moléculas de ácido pirúvico, ok. Que são diretamente utilizadas na cadeia respiratória? Não, passa pelo ciclo de Krebs antes, né? AB. A glicose é quebrada no citoplasma, resultando em 2 moléculas de ácido pirúvico, que serão transformadas em moléculas de acetil-CoA. Tá vendo que eu falei a sequência das substâncias importantes? O começo e o término de uma etapa? Isso é importante. É a B, mas vamos anular as outras. O gás oxigênio é utilizado para quebrar a glicose? Não. A quebra da glicose acontece até sem oxigênio, fermentação. O gás oxigênio é utilizado no ciclo de Krebs? Não. O gás oxigênio é usado na cadeia respiratória. O oxigênio é o aceptor final de hidrogênio.
A molécula de ATP é uma substância energética que é produzida em condições anaeróbicas e necessita de fosfato para sua... Ó, ela é produzida em condições anaeróbicas? Não, condições aeróbicas também, tá? Confirmando aí, alternativa B. Ó, e na última, você não me mandar embora. Na respiração celular, a quebra da glicose ocorre em fases. Na formação, ó, formação de água. Onde formou água? Cadeia respiratória. Formação de CO2, ciclo de Krebs, descarboxilação. Formação de ácido pirúvico na glicólise, alternativa B. Então, viu? No meio de todas aquelas reações que eu deixei aí só para te mostrar, aquela primeira tela, essa primeira telinha, cadê o mouse? Aqui, ó, é uma das mais importantes que vocês têm, né? Porque ela resume basicamente todo o processo e a maior parte das questões são básicas, tá? A única coisa que não tem aí é o começo e o fim das reações, como eu fiz lá no desenho para vocês. Ok? Eu vou parar de gravar aqui